Amém? Vai ser em cima dessa história que nós vamos ministrar a palavra de Deus hoje. E dentro dessa história, eu quero te mostrar 3 coisas, 3 passos que nós devemos dar, ou 3 atitudes que nós devemos ter, para que possamos estar no centro da vontade de Deus, e para que possamos viver um milagre na parte do Senhor. Esse primeiro versículo aqui, você já pode ter uma noção de quem era Naamã. Naamã, ele não era um homem de Israel, ele era de uma nação vizinha, ele era sírio. E o texto vai dizer que ele era um homem grande, ele era um chefe do exército, vamos dizer assim, ele era um general. General é uma alta patente, quem entende de patente? É uma alta patente, né? General, vamos dizer que ele era um general. E o texto também vai dizer, pode olhar aí na sua Bíblia, no verso 1 que nós acabamos de ler, era um grande homem, primeiro, um chefe do exército, um general. Era um grande homem diante do Senhor, do seu Senhor que ele está falando. Ele está falando do rei da Síria. Ou seja, além de ele ser um chefe do exército, um grande homem com uma posição diante do exército, ele tinha uma estima do rei. O rei olhava com ele com os olhos, falava assim, esse Naamã aí, eu vou te falar, meu irmão, se tem um cara que eu admiro, se tem um cara que eu gosto, é Naamã. Presta atenção, quem está falando essas coisas é o rei, né? Eu estou colocando aqui, não está escrito, mas eu estou colocando, né? Se ele tinha ele era grande diante do rei, o rei certamente fazia algum comentário. Rapaz, meu exército é um exército bom. Tem muitos bons soldados, mas igual a Naamã, não tem. E o texto também vai dizer, essa primeira parte, que ele era de muito respeito. Porque o Senhor tinha operado um livramento dos sírios pela mão dele. Ou seja, em algum momento em que os sírios estavam passando por aperto, Naamã, usado por Deus, teve uma atitude, teve um posicionamento, fez algo surpreendente, que todo mundo começou a respeitar ele ainda mais. Olha a posição desse camarada, meu irmão. Você percebe que não é qualquer um? Você percebe que não é um soldado qualquer? Só por ele ser general, um chefe do exército, ele já tem uma estima. Fala a verdade, irmão. Uma coisa é você ver um soldadinho ali de guarda na porta do quartel, né? Outra coisa é você ver um general vindo, é outra coisa. E ainda mais um general com a estima do rei e de todo o povo. Ou seja, o homem tinha pompa, ele tinha uma posição. E o texto vai dizer o quê? Porém, ele era leproso. A lepra, meu irmão, é uma doença que ela dá na pele, nos tecidos. E ela vai literalmente comendo a pessoa viva. Cai dedo. Ela te devora vivo. E tem um cheiro muito ruim, né? Hoje em dia já existe tratamento. Mas nessa época aqui, há mais de 3.000 anos atrás, meu irmão, não tinha tratamento. E outra, quem era acometido da lepra, irmão Edson, era como se alguém falasse assim, aquele homem é amaldiçoado. Deus amaldiçoou a vida dele. Então, de um lado, ele era um homem com uma grande posição, mas de um outro lado ele tinha algo ali que ninguém queria estar perto. Porque a lepra, né? O pessoal via, meu Deus do céu, o leproso está amaldiçoado, ninguém queria estar perto. Esse homem aqui, teve uma época que eles invadiram Israel. Presta atenção que eu quero que vocês entendam a história e depois eu vou pregar, tá?
Não se preocupa não. Você não vai sair daqui sem palavra não. E eu vou pregar com força hoje, meu irmão. Eles invadem Israel. E como costume de quem invade uma outra nação, irmã Márcia, o que eles fazem? Ele leva um povo cativo. Lembra de Daniel? Mesaque, Sadraque, Abidnego, eles eram de... Mas quando Nabucodonosor invadiu, o que ele fez? Ele levou. Por quê? Porque era um povo bem dotado, era um povo, era a nata. Então eles levam para trabalhar. Naamã fez a mesma coisa. Ele leva de Israel uma menina. E essa menina, ela vai trabalhar dentro da casa de Naamã, sendo serva da mulher de Naamã. Não é serva de qualquer mulher, é serva da mulher de Naamã. Tem uma posição e tem uma postura, né? Uma pompa ali. Porque se ela é mulher de Naamã, meu irmão, um camarada com essa posição, certamente onde que ela ia, todo mundo comentava. Sabe Naamã? A esposa dele ali. Essa menina passa a viver dentro da casa de Naamã. E aí, olha só o que ela vai dizer. Olha aí na sua Bíblia, verso de número 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou o quê? A serviço da mulher de Naamã. É o que eu estava falando. Olha só a menina agora, olha a fala dessa menina, de uma escrava. E disse esta, a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Isso aqui não é uma fala normal, comum, de quem está sendo escravizado, de quem está sendo maltratado. Porque imagine só, irmão João, eu te escravizei, e eu sou um camarada que sou ruim com você. Eu sou ruim com você, eu te trato mal. Você sabe que eu estou doente, você ia querer me ver curado? Você ia querer me ver curado? Você não ia querer me ver curado. Pelo contrário, você ia querer, nem para morrer, morre logo. Essa praga está com lepra aí, já tem 2 anos e não morre. Não é? Até a hora, Deus, mata o pastor, Jesus, mata ele. Deixa ele passar dessa noite, não. Não é, irmão Antônio? Pessoal, eu estou te maltratando. Você vai querer me ver curado? Talvez hoje, com o coração de cristão, você vai até falar assim, pastor, Jesus já me tocou aqui, já mudou tanto. Mas pensa, a realidade, você está em uma outra nação, o camarada te tirou do seu lado, destruiu toda a sua casa, toda a tua família, te levou para servir ele dentro da casa dele. Então isso aqui, primeiro me demonstra o quê? Que apesar da grande pompa, apesar de ser um cara de extrema estima, ele era uma pessoa que tratava as outras por igual. Ele era uma pessoa que tratava as pessoas não com arrogância, não com prepotência, porque senão essa menina não ia querer ver o bem dele. Nem ele, nem a mulher dele era soberbo, era arrogante. E uma outra coisa aqui que nós vamos ver no texto é o quê? Olha aí o texto. O verso 4. Então entrou Naamã e o quê? E notificou quem? O seu senhor, dizendo, assim, assim falou a menina que é da terra. Presta atenção aqui, porque eu vou falar uma coisa e depois nós vamos para a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês aqui. Quero mostrar para vocês aqui. Então quer dizer o quê? Que quando aquela menina fala para a mulher de Naamã, ela fala para ele. E quando fala para ele, ele vai falar para o rei. O que acontece aqui? Que aquela menina também tinha credibilidade na voz dela. Aquela menina, ela foi observada, e diante daquilo que foi observado nela, viram que tinha sinceridade,
honestidade o suficiente para quando ela abrisse a boca, dizendo algo tão importante, gerasse o quê? Esperança de cura naquele que era necessitado. Ei! Presta atenção como você caminha, presta atenção como você anda, porque baseado em quem você é, quando você abrir a boca, vai gerar esperança em alguém que está precisando ser liberto, ser curado, ser transformado. A situação daquela menina não era uma situação fácil. Mas aquela situação não fez com que ela mudasse, ela continuou sendo a mesma. E quando ela abre a boca, ó a mulher não andava com qualquer um, meu irmão. Era a nata da sociedade, nós estamos falando de burguesia. Nós estamos falando de pessoas de altíssimo nível. A menina fala aqui, ela... Como é que é, minha filha? Fala aqui de novo para mim. Se ele tivesse em Samaria, ele ia ser curado. Porque lá tem um homem de Deus. Olha ela para Naamã. Naamã, meu filho. Aí Naamã crê. E aqui, quando ele crê, é a primeira coisa que nós precisamos aprender. É o quê? É ter fé. É ter fé. Ele viu o profeta curando alguém? Ele não viu o profeta curando alguém. Ele presenciou algum milagre? Não. Ele está indo porque uma menina que foi escravizada falou por ele. Mas mesmo sem ver, ele teve fé. E fé é exatamente isso. Mesmo que você não veja, você tem que crer. E o primeiro passo para aquele que quer viver um milagre, que quer estar no centro da vontade de Deus, é ter fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Abre a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6. Bora, rápido que hoje o tempo é corrido. Glória a Deus. Eu sei que você passou a tarde meditando na palavra e já está com a Bíblia afiada aí. Glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo de número 11, Hebreus 11. É lá no fim da Bíblia, carta dos Hebreus, capítulo de número 11, e o verso de número 6. Olha o que vai dizer. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Meu irmão, se você não tem fé, não tem como nem agradar Ele. E o que é ter fé? É dar credibilidade. É confiar. Tem que ter fé. Olha só o que o texto vai dizer que ter fé. Aí no 11 mesmo, 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu vou te dar um exemplo. Você não está vendo, mas você crê que vai acontecer. É uma certeza, é tipo assim, ó. Você está no ponto de ônibus, você vai para o centro de Guarulhos. Você está vendo o ônibus vindo? Mas você tem certeza que ele vai passar ali, não tem? Aí vem o primeiro ônibus vem. Vem o Brás, você está indo para o centro. Veio o Brás, você vai entrar no Brás? Não. O que você faz? Você continua esperando. Por quê? Porque você tem certeza que ele vai vir. Vem o segundo, Armênia, lotado, 6:30 da manhã. Tu vai nele? Por quê? Porque não é o seu e não vai para onde você vai. Você vai ver outras pessoas entrando nele, pessoas que chegou até depois de você, no ponto. Chegou, o ônibus já chegou e já embarcou. A igreja é assim. Você vai estar na igreja, vai ter pessoas que vai chegar, vai sentar do teu lado e vai acontecer um milagre na vida dela, um mistério na vida dela e tu vai ficar sentado. É igual ponto de ônibus. Por quê, pastor? Porque não era o seu.
Não era o seu, era o seu. Aí passa mais um tempo. Ó, irmão, aqueles dias que o ônibus parece que está vindo de ré. O trevo ali está daquele jeito. Você já está atrasado. Na hora que você olha, vem um amarelinho lá, esse é o meu. Você até levanta, pega a mochila. 710. Não é possível, não. Está indo para o shopping. Aí o que você faz? Senta de novo. Entra um monte de gente. Né? Fica sozinho no ponto. Daqui a pouco chega mais um monte de gente. Você vai embora? Por quê? Porque você tem certeza. A fé é isso, meu irmão. A fé é ver acontecer um milagre na vida de um monte de gente. E na minha não acontece, mas eu continuo esperando. Porque eu sei, eu tenho certeza absoluta que Ele vai fazer na minha também. Deus te chamou foi para viver de fé em fé. Abre a sua Bíblia aí, capítulo 5 de 2 Coríntios. Glória a Deus. Não podemos perder fé. A fé é o nosso combustível. Glórias, 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 glórias. Glórias a Deus, aleluia. 2 Coríntios capítulo, ajuda Antônio aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o verso de número 7. Ajuda ela aí. Tem que acompanhar, a igreja tem que acompanhar na Bíblia. Bíblia é para isso. Amém? 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 7. O que o texto diz? Porque andamos e não... Pronto, acabou. Por que o povo fala que crente é doido? Porque você está vendo o teu marido bêbado, embriagado, ninguém dá nada. Mas você está já vendo ele lá, indo para a igreja de terno e gravata, caminhando. O médico está olhando para você e está dando o diagnóstico contrário. Mas você já está vendo a cura, já está se vendo andando até na frente da igreja para contar o testemunho. Todo mundo fala que você nunca vai ter uma casa própria. Mas você já está vendo, você colocando a chave na porta e girando. O mundo está falando que você não vai dar certo. Mas você está vendo tudo dando certo. Os seus filhos crescendo. O seu casamento evoluindo. Isso é fé, meu irmão. Você não anda pelo que você vê. Você anda pelo que você crê. O que você crê? Naamã não estava vendo, mas ele falou assim, eu creio. Naamã, ó se ele fala para alguém, rapaz, a menina lá em casa, fé é coisa de louco, você não pode ficar dividindo qualquer um, viu? Tome cuidado com quem você conta. A menina lá em casa falou que tem um homem lá em Israel, lá em Samaria, que se eu for lá, ele me cura. Naamã, não quero te desanimar não, mas o homem vai te curar. Gosto muito de você, mas não quero ver você triste. É a mesma coisa quando você fala para uma pessoa assim, ó, estou querendo abrir um comércio. Ela olha para você, olha para o seu nível de escolaridade, olha para o seu nível financeiro. Acho que isso aí não vai dar certo não, viu? Acho que isso aí não é para você não. Tem certeza que isso aí dá dinheiro? Estou falando para o seu bem, não quero te desanimar. Aí Deus está falando assim, ó, eu me movo é na onde que ninguém acredita. Eu caminho dentro do impossível. Só vive milagre quem crê no impossível. Quem não crê no impossível não vive milagre, meu filho. Só vive milagre quem está disposto a dar um passo para fora da água. Todo mundo estava dentro do barco, estava chovendo, estava escuro, relampeando. Jesus caminhando sobre as águas. Ó Pedro, epa! Se é o Senhor, fala que eu vou.
Ele falou, vem, ó Pedro, para fora das águas. Quem é que desce do barco no meio de uma tempestade na madrugada? É só aquele que não vive pelo que vê, mas vive pelo que crê. Deus está te chamando para você descer do seu barco, o seu barco do racionalismo. O povo quer tudo ser racional hoje. Meu filho, o crente tem que ser doido. Tem que ser doido. Você tem que crer que você vai dormir hoje, Guilherme, e amanhã você vai acordar, excelentíssimo Guilherme, como presidente da República. É nesse nível. Nível das pessoas olharem assim e falarem, isso aí é doido mesmo, meu irmão. Nunca vi, não. Pensa num crente doido. Olha Naamã. É o quê? Falou que vai o quê? Quem era naquela época que era curado de lepra? Não, vai me curar? Pega o cavalo aí, mulher. Pega a sela aí que eu vou montar nesse cavalo agora. Eu só vou parar quando eu bater lá em Samaria. Pegou, né? Segunda coisa agora. O que ele faz? Lembra da pompa dele? Lembra de quem Naamã é? Ele vai falar com quem? Com seu senhor primeiro. Primeiro ele vai falar com o rei dele. Está no texto. Vamos para o texto. Tem que trabalhar em cima do texto. 2 Reis, capítulo de número 5. Deixa ele marcado aí que nós vamos ficar dentro dele. Ó. O 4 foi o que nós lemos, né? Ó. Então entrou e notificou quem? O seu senhor, dizendo assim, assim, assim. Falou quem? A menina, que é da terra de Israel. Quando eu vejo isso aqui, eu vejo o quê? Submissão. Ele se sujeitou à autoridade que estava sobre ele, mesmo ele sendo um grande homem, mesmo ele tendo uma grande patente. Ele fala assim, não, epa, peraí. Eu já conquistei muita coisa, mas ainda tem alguém que está sobre minha vida. E antes de eu ir lá, eu vou falar com ele primeiro. Quer viver na presença de Deus? Quer estar no centro da vontade de Deus? Quer viver um milagre? Aprenda a se submeter à autoridade que está sobre a sua vida. Naamã nem pensou 2 vezes antes de falar com o rei. Se fosse qualquer outro, montava no cavalinho. O rei, Naamã, mas você foi, eu te procurando, nem sabia onde você estava, rei, eu estava morrendo. Você não entende que eu estava morrendo? Naamã falou, peraí, tem alguém que é maior do que eu. Se submeter a isso, é obedecer às leis. É obedecer a quem é de direito. Você lembra Jesus Cristo falando com Pôncio Pilato? Na cruz. Já indo para a cruz, ó. Aí Pôncio Pilato fala assim, você não se defende? Que Jesus não falava nada, irmã Regiane. Você não se defende? Você não fala nada? Você não sabe que eu tenho autoridade de decidir se você morre ou vive? Ele fala assim, ó, nenhuma autoridade que tem na terra existe se não fosse Deus que tinha dado. Todas, presta atenção, todas as autoridades. E a vontade e a desejo de Deus que eu e você se submeta às autoridades. Não porque eles merecem, mas sim por amor a Cristo, para ter testemunho diante do homem. Vamos para o texto, porque nós não podemos ficar somente nas minhas palavras. Romanos, capítulo de número 13. Fica com o seu dedo marcado aí, que daqui a pouco nós voltamos para esse texto. Romanos, aqui vai fala igual o povo, fala, a porca vai torcer o rabo. Porque esse negócio de se submeter, o povo não gosta muito não, né? Gosta não. Romanos 13. Romanos capítulo de número 13. Vai achando aí que eu vou dar um gole na água. Olha o texto.
Já vai dando uma bisoiada aí por cima. Toda alma esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há que não venha, não há autoridade que não venha de quem? E as autoridades que há foram o quê? Ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si o quê? As mesmas condenação. Ele falou o quê? Que não há autoridade que não tenha sido dada por Deus. Sabe aquele camarada chato lá no teu serviço? Foi Deus que colocou ele lá. O bicho é chato, mas ele é uma autoridade em cima de você. Lá dentro ele é, não pode ser aqui fora. Mas lá dentro ele é. E ele é a autoridade que você tem que respeitar. Sabe o vereador que a gente adora reclamar? Vereador, prefeito, o Lula. Até o Lula você tem que respeitar, meu irmão. O Bolsonaro, para quem gosta do Lula e quem não gosta do Bolsonaro. E quem não se sujeita é o quê? Essa é a parte que, o 2. Por isto, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. Agora, como que vive um milagre sendo que você está resistindo a uma ordenança de Deus? Como está no centro da vontade de Deus se você não respeita a autoridade? O que Deus fala da mulher e do homem? E a mulher sujeita-se ao seu. Eu fico bobo quando as mulheres não querem se sujeitar ao marido. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque sabe quem Deus cobra dentro de uma casa? É o homem. E quando você não se sujeita a ele, você está querendo tomar o lugar dele. E aí Deus vai cobrar você. Ele é o cabeça. O que a Bíblia fala? E a autoridade da família sobre a mulher é o homem. Você acha que o quê? O dono da firma, quando quer as coisas estão erradas, ele vai descer para falar com o peão? Não, ele vai falar com o gerente. Aí tu, bobona, tá lá querendo discutir com ele. Meu filho, é assim, desse jeito que você quer? Tá bom. Quando Deus vir cobrar algo que não deu errado dentro da tua casa, foi ele que falou. Foi ele que disse. Cobre dele. Deus não vai nem questionar você, mulher. Vem cá. A tua mulher não falou para você, não te deu o conselho? Mas foi você que quis assim, não foi? Não, mas minha mulher, ela te deu o conselho. Ela é sujeita a você. Você que é a autoridade. É você que é o cabeça. Quem que é o cabeça? É a mente pensante. É quem está levando o povo, que está guiando. A mulher dá um toque. Ô, camarada, vamos dar, né? Acho que aí não vai dar certo. Mas o que é que Deus vai cobrar? É tu, meu irmão. Seja esperta, mulher. Seja esperta. Se sujeitar não é ser capacho. Se sujeitar é aceitar. É assim que você quer? É isso aí. Quer vender o carro? Que eu fosse você, eu não vendia não. Quer vender? Pode vender. Vai lá, vende lá. Quer largar o emprego? Larga. Ué, não quer largar. Quer pintar a casa de violeta? Pinta a casa de violeta, eu não gosto.
Meu irmão, você vai ver se Deus não vai cobrar. Mas tu não se sujeita. Quer bater boca. Quer enfrentar. Quer ir na onda do TikTok. Quer ir na onda do Instagram. Ser aquela mulher. Cada um tem sua posição, meu filho. Deus não fez a mulher abaixo do homem. Nem acima do homem. Ela fez ela do lado. Aqui, ó, da costela. Que é para quê? Porque é para o homem proteger e para que ela possa andar lado a lado. Lado a lado. Mas sabendo que sempre existe uma autoridade. Meu irmão, não existe patamar. Não existe nenhum lugar aonde que duas pessoas governem ao mesmo tempo. É só um. Não onde que é reinado, é o rei. Monarquia. Presidencialismo, é o presidente. Só aqui no Brasil que é o STF, mas normalmente é o presidente. Lá na tua empresa, é o encarregado no setor. Em cima do encarregado tem um gerente, em cima do gerente tem um dono. Não é assim? E tu acha que dentro do casamento é como? É do mesmo jeito. 1 Pedro, capítulo de número 2, lá na frente, depois de Hebreus, depois daquele que nós acabamos de ler. 1 Pedro, capítulo de número 2. E esse daqui é para arrebentar a boca do balão, porque quem está falando é Pedro. Meu irmão, Pedro é aquele que meteu a espada em cima da cara de Malco. Que o texto fala o quê? Que Pedro cortou a orelha de Malco. Mas vem cá, você acha que naquela escuridão Pedro é tão habilidoso assim para falar, eu vou cortar a orelha de Malco? É o quê? É um espadachim, é? Não, meu filho, ele mandou, foi por cima da cara de Malco. Malco que tirou a cabeça da frente e cortou sua orelha. Não é não? Pensa, naquele tumulto, empurra, Jesus querendo prender Jesus. Ó Pedro, aqui, ó, toma Malco, Malco. Só cortou. O homem era bravo, filho. Não brincava com Pedro não, já andava com a espada aqui, ó. Nem Jesus tirou a espada de Pedro. E aí, ó, olha a carta que Pedro escreve. Capítulo de número 2. Ó, deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, invejas e todas as murmurações, desejais afetuosamente, como meninos novos nascidos, leite de recém-nascido, não falsificado, para que por ele vedes e crescendo. Vades crescendo, perdão. Se que já provaste que o Senhor é benigno. Ele está falando assim, ó, você já provou que Deus é bom? E chegando-se para ele, a pedra viva reprovada na verdade, eu vou adiantar porque não é essa parte aqui que eu quero. Perdão, vamos lá no verso de número 18, tá? Vai lá, ó. Verso de número 18, é porque ia ler o capítulo todo, mas vai ficar muito longo. Ó, o 18. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Sabe aquele que é ruim contigo? Se ele é autoridade, você tem que se sujeitar a ele. Eita, mas esse texto é um, né? Não é um tapa Não, se ele falar assim comigo, ele vai ver aqui. Você vai ver o que eu vou fazer aqui dentro desse lugar aqui. Fala comigo desse jeito para você ver. Aí vem Pedro, o da espada. Não, tem uns camaradas aí que é mal, mas a gente também tem que se sujeitar a eles, umas autoridades. Continuando. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agrados, padecendo injustamente.
Ele está falando assim, ó, é agradável que você sofra por causa da sua consciência com Deus. Ou seja, uma autoridade, seja ela qual for, o teu marido, o teu pastor, seja quem for, te maltrata, você suporta aquilo por amor à palavra de Deus, para não dar mau testemunho ao Senhor. Isso é o que? Um cheiro agradável diante de Deus. Isso é um cheiro agradável diante de Deus, porque você tem consciência de quem você é e quem seu Deus é. Se você tem essa consciência, o que acontece? Deus faz justiça por você. Deus toma providência por você. Porque Deus olha, vê que você é inocente na situação, vê que diante daquela afronta, diante daquela vergonha, diante daquela dor, você preferiu se calar. Ele fala assim, epa, peraí, com meu servo não. Você é autoridade sobre ele, mas eu sou sobre você. Agora, a gente faz isso? Nós fazemos isso? Nós fazemos isso? Por quê? Porque não temos essa consciência de Cristo. Você percebe que o Evangelho é transformação de caráter? Você percebe que o Evangelho ele vem me confrontando, ele vem me apertando, ele vem me moldando, ele vem me falando, não dá um passo para a direita, para a esquerda. É como uma mãe que pega um menino pelo braço, é a irmã Antônia com o menino no meio da feira. Ele vai para lá, ela puxa ele para cá. Por quê? Porque ele sabe qual é o melhor caminho a se trilhar. É assim a palavra de Deus nas nossas vidas. Eu não vivo pelo que eu quero, eu vivo pelo aquilo que Ele quer. Por mais que isso me cause sofrimento. Se te falaram que depois que você aceitou Jesus, você não ia sofrer mais, eu quero te dizer que te enganaram. Porque é agora que vai começar o sofrimento. A Bíblia fala assim, é necessário que padeças por causa da minha palavra. Tem rosa não, meu irmão, só tem espinho. A rosa eu não sei quem... O diabo comeu a rosa e deixou o espinho. É muito fácil nós criticarmos quem está dentro da igreja. É muito fácil nós apontarmos quem está dentro da igreja. Aí vem para dentro do barco. Pega o remo e começa a remar. Que eu quero ver amanhã. Amanhã é segunda-feira. Tu vai chegar atrasado no serviço, abençoado. Na hora que o teu chefe bate de lá, nem fala nada, faz assim, ó. Hoje eu mato essa praga aqui dentro. Fecha os olhos aí, Jesus. Eu vou fazer igual Davi, eu vou acertar só uma pedrada só. Vai... Na hora que vinha a conta de luz daquele jeito, é um roubo. Na hora que sai no jornal aquela notícia de desvio de dinheiro, é fácil, irmão, nós falamos. Ser cristão não é frequentar a igreja. Frequentar a igreja é bom, é maravilhoso. Você vem aqui, ouve uma palavra, canta 2, 3 hinos, o pastor faz uma oração e no final você vai para sua casa mais leve, dorme uma noite tranquila, é uma semana abençoada. Ser cristão não. Ser cristão é diferente. Ser cristão é o princípio, negue-se a si mesmo. Eita! Imagina Pedro, Jesus falando para ele, Pedro, você não pode andar com espada não, Pedro, cortando a orelha dos outros. Não, Jesus, mas ele quis te prender. Não, Pedro, mas... Olha, Jesus lá no Getsemane, Jesus olha para ele assim e fala, Pedro, se eu quisesse, eu invocaria meu Deus, e ele mandava legiões e legiões de anjo, Pedro. Pedro olha para a espada, agora já foi, meu filho, já cortei. Já meti a espada, ninguém mandou ele vir, e se vir de novo, tem de novo. Jesus falou assim, eu não te disse que tu estava desviado? O que Jesus falou? Pedro, o diabo pediu para te cirandar. Assim como que faz com o trigo, para te malhar. Aí Jesus fala para ele, e eu roguei pela tua fé.
Tu, quando se converteres, convence os outros também. O que ele está falando assim? Ó? O diabo pediu para te tentar. E eu dei autoridade para ele fazer isso. E aí, quando você se converter, você convence os outros. O que ele está falando assim? Você ainda não está convertido não, meu filho. Você caminha comigo, mas tem umas coisas aí que está precisando mudar. E eu vou deixar o diabo te pegar e te dar um pau. Mas eu não vou deixar você perder a fé não, tá? Isso aí vai ser bom para você, esse sofrimento. E aí, depois você ainda vai ser exemplo para outros. Seja submisso, irmão. Vamos continuar no texto aqui que eu quero ler mais um pedaço. O 20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazem o bem, sois afligidos, e o sofrimento, isso é agradável a Deus. Está falando assim, ó, se você pecou e sofreu, não tem glória nenhuma aí, meu irmão. Você só está recebendo aquilo que você plantou, você só está colhendo. Agora, fazendo o bem e sofrendo, isso é agradável a Deus. Você está entendendo aqui que Deus está falando? Isso aqui é texto, meu irmão. Isso aqui não é conversa de pastor, não. Isso aqui é texto. Ele está falando assim, ó, quando alguém que tem uma autoridade te faz sofrer, e você se cala, e você fica quieto, isso é agradável a Deus. O que? O seu sofrimento não, o teu silêncio. Não é o teu sofrimento, é o teu silêncio. A tua dor, o teu gemido calado. Quando o teu marido te humilha, quando ele te põe para baixo, quando ele não te valoriza e você fecha a boca. Quando o teu patrão te põe para baixo de um cachorro e você fica lá calado. Quando as autoridades te roubam, te subjugam, você e a sua família por gerações, mas você é crente, você ora por ele, você clama pela vida dele. Isso é agradável a Deus. O teu sofrimento? Não. O teu silêncio, esperando em Deus, aquele que faz justiça. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aplauda aí a Deus, meu filho. Ô glória. Meu Deus. Vamos lá, vamos voltar lá para Naamã, lá para a gente terminar. É o último agora. É o último. Deixa eu tirar aqui o blazer que esquentou demais. Glórias a Deus. Aí ele vai lá. Presta atenção que eu vou terminar. Ele vai lá, fala com o rei dele, com o senhor dele. Ele dá uma carta, escreve lá, ó. Vai lá, entrega para fulano, lá em Israel. Ó, você vê como que Naamã é diferenciado, irmão. Você acha que ele foi procurar o profeta? Ele foi procurar o rei, ele foi procurar a autoridade daquele lugar. Olha aí o texto aí, ó. Verso 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo que chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Ele sai da tua casa, fala com o rei dele dá uma carta para ele. Olha só que cara, olha só que posicionamento, que postura. Aí ele vai lá para a terra, aonde que está subjugado a eles, e procura a autoridade lá e fala assim, ó, meu rei me mandou até você. Aí o rei entra em desespero, porque ele é rei, ele não é profeta. Ele é rei, ele não é profeta. Rei é para governar, não é para fazer milagre, né? Rei é para governar. Eliseu fica sabendo. Eliseu fica sabendo do que está acontecendo. E manda chamar Naamã. Chama Naamã lá, que ele vai saber que aqui tem homem de Deus. Naamã vai, com a sua
toda a sua comitiva para de frente da porta de Eliseu. Eliseu saiu lá fora? Nem saiu, mandou um recado. Geazi, Naamã está aí fora, vai lá, fala para ele, dá 7 mergulhos no Rio Jordão, que ele vai ser limpo. Geazi saiu e falou. Pensa no homem que ficou bravo, meu irmão. Naamã. Vamos ver o texto? Verso de número 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará a ficar purificada. Naamã, o 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e o restaurará o leproso. Não são porventuras Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com muita indignação. Olha o 13. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e fica purificado. Então desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como carne de um menino e ficou purificado. Agora presta atenção aqui. Ele chegou lá, na casa do profeta. O profeta falou assim: vai lá no Jordão, 7 mergulhos, e você vai ficar purificado, lindo, maravilhoso. Ele não gostou não. Foi embora. No meio do caminho, os servos dele juntou, falou assim: não, peraí, nós veio tão de longe, vamos conversar com ele. Porque o que o homem de Deus está pedindo é muito fácil. Hein, tia? O homem de Deus está pedindo é muito fácil. Vamos lá falar com ele. Naamã, se ele tivesse pedido uma coisa grande para tu fazer, atravessar esse rio 10 vezes, tu não ia ir? Eu ia. Então por que tu não vai lá? Aí o que o texto fala? Já fala, então ele foi e se banhou. O que nós aprendemos aqui? 2 coisas para a gente fechar. Primeiro, a dar ouvidos a quem está caminhando conosco nos nossos momentos de dificuldade. Você vê que ele ficou indignado, ele perdeu a noção. Ele não estava enxergando com clareza. E alguém do lado ali, cutucou ele e falou assim: você não acha que é tão fácil? Vai lá. Ei, muitas vezes dar ouvidos a quem está do teu lado vai te fazer viver um milagre. Vai te manter na presença de Deus. Vai te fazer ficar na presença de Deus. Fala a verdade, principalmente conselho de mãe. Eu posso falar isso com a maior autoridade do mundo, meu filho. Porque pensa a pessoa, minha mãe falava assim: eu fazia B. Ela falava azul, eu fazia amarelo. Eu aprendi nas dores. Tem uma frase que minha mãe falava para mim que eu nunca vou me esquecer na minha vida. Quem não escuta cuidado, ouve coitado. E eu ouvi coitado. Por quê? Porque não dei ouvido a quem estava do lado. Ei, não seja arrogante ao ponto de não ouvir aqueles que estão do teu lado. Não seja senhor de si mesmo ao ponto de ignorar o toque de quem está ali do teu lado. Porque muitas vezes você perdeu o foco e não percebeu.
Você não está enxergando direito e não percebeu. E a pessoa está falando assim, ó, faz isso, é melhor fazer isso, não faz assim, age assim, tu está lá, não, quem sabe sou eu sou Naamã. Você sabe quantas guerras eu já lutei, meu filho? Agora você quer falar para mim? Dê ouvidos, seja humilde, tenha humildade, para ouvir o que a pessoa está falando. Pergunta para mim hoje, 39 anos eu completei agora, essa semana que passou, 39 eu passou. Minha mãe fala, eu passo a semana pensando, falei, minha mãe falou aquilo dali. Eu considero muito. Minha esposa fala, muitas vezes eu falo, não vou fazer isso não. Mas eu fico aqui, ó, matutando. Por que ela falou isso? Eu fico considerando. E muitas vezes eu mudo. Não é vergonha nenhuma você mudar de opinião. Não é vergonha nenhuma você tomar outro rumo na tua vida. Não é. Pelo contrário, vergonha é tu. Tá vendo que tá errado e tá fazendo. Tá vendo que não tá dando certo e tá fazendo. Tá vendo que não tem resultado, mas tá fazendo. E o povo tá lá. Eu já te falei 10 vezes, mas tu não me ouve. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso na vida? Levanta tua mãozinha aí para me ver se tu já ouviu isso. Já, né? Já. Já ouviu, né, ô Fernando? Já ouviu muito Paulo, né? Paulo é uma benção. Já te falei 10 vezes e você vem me falar de novo. Você, não te falo mais nada. Nem me conta o amigo ou o esposo, ou seja lá quem for, até fala isso, fala a verdade. Eu não quero mais nem saber desse assunto, porque eu já te falei, já te dei milhares de conselhos e você não segue. Não é vergonha mudar. Ó, Naamã, opa, o quê? Rapaz, eu vim lá da Síria até aqui. Aí o que acontece? Que é a segunda coisa. Ele se arrepende de ter ido embora. Falou, eu vou voltar lá para aquele rio lá. Ele está aqui do lado mesmo, vou lá. Vai lá no rio, ó, e mergulha. Ei, tem que ter arrependimento na vida, meu filho. Você tem que se arrepender dos teus pecados. Você tem que se arrepender dos teus maus caminhos. Sem arrependimento você não vai ver Deus, não. Deus não vem buscar alguém bonzinho, não. Deus vem buscar uma igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro, que se arrependeu, que se santificou. É esse o povo que Deus vem buscar. Pessoas que reconheceram os seus pecados e se arrependeram. Sabe o que é se arrepender? É não fazer mais. O irmão Edson está bem ali, ó. Eu sei que ele está com o dedo ainda em recuperação, né, irmão? Eu vou lá e faço assim, ó, na mão dele. À vontade, né? Só para ver pular. Oh, pastor, meu irmão, me desculpe, pelo amor de Deus, eu esqueci que você estava com a mão machucada. Se eu me arrependo, eu faço de novo. Por quê? Eu me arrependi. Da próxima vez que eu ver o irmão Edson, eu vou ter mais cuidado. É isso que é o arrependimento. Ele gera em mim esse sentimento de ter cuidado para não fazer de novo. E não, por mais que eu tenha vontade de ver ele pular, apertando o dedo dele, eu não vou apertar. Quando eu estou arrependido, eu não faço mais. Não faço mais. Porque eu sei que causa dor, causa sofrimento. Que não é o caminho certo. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Para a gente encerrar aqui, que eu ainda tenho uma ceia. Atos dos Apóstolos. É depois de João, é facinho esse para encontrar. Capítulo 17. E o verso de número 30 e o 31. Aleluia, dá um glória aí, meu filho. Acabou o glória, o aleluia. Atos 17, versículo de número 30 e o 31. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, amém? Diz assim, ó, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância,
anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que o quê? Que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Presta atenção no que eu vou te falar agora aqui, nesse texto. O que ele está falando assim, ó? Mas Deus, ele não leva o tempo de ignorância, ou seja, o tempo que você não conhecia a palavra. Não era o tempo que você não era batizado não, viu, meu filho? Ou que você não vinha na igreja, que você não conhecia a Jesus Cristo e que tinha que se arrepender. Brasileiro, 100%, todo mundo sabe que tem que se arrepender, filho. Porque aqui é falar de Jesus a todo momento. Ele não leva tempo não leva em consideração esse tempo da ignorância que você não conheceu, você conheceu. Aí ele fala, ó, mas agora ele anuncia, ele está falando, ó, eu estou anunciando agora. A quem? A todos os homens. Ele não falou a todos os judeus, ele não falou a todos os gregos, ele não falou a todos que creem, ele está falando a todos os homens, independente se você crê ou não. Em que lugar? Em todos os lugares da terra. Não importa se é brasileiro, estrangeiro, não importa. Em todos os lugares da terra. Se tiver aqueles que estão lá fora, lá do planeta Terra, também é para eles. Que o quê? Que se arrependa. Se arrependa. Se arrependa dos teus maus caminhos. Se arrependa dos teus maus feitos. Se arrependa das suas transgressões. Por quê? Porquanto é determinado. O que é determinado, meu irmão? É algo que vai acontecer. É determinado um dia que há de ser julgado. Ser julgado. Por quem? Pelo homem do qual ele ressuscitou dos mortos. Deus está falando assim, ó, se arrependa. Porque a data já está marcada. E eu vou te julgar. Eu vou te julgar. Segundo o quê? Segundo as tuas obras, não segundo o teu coração. Ai, Deus conhece, pastor, meu coração. Ele conhece mesmo, conhece o meu, conhece o teu, conhece de todo mundo. Mas o que ele está olhando é o quê? As obras. É as obras. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Diante de Deus? Diante de Deus? Lembra de Samuel? Foi ungir o profeta na casa de Jessé. Levantou Abinadab. Olha o tamanho do Abinadab, ó. O braço do camarada. Ó, Samuel, homem de Deus, Samuel, hein? Eis que está diante de mim o novo rei de Israel. Pegou o chifre de azeite. Na hora que foi derramado, Deus falou, Não é não. Não é esse daí não. Aí Deus fala para Samuel, eu não vejo como o homem vê. Talvez você se ache bom às suas vistas, mas você é bom às vistas de Deus? Hã? É bom às vistas de Deus? Nós temos que ser bom às vistas de Deus, irmão. Não do homem. Tem muita gente que dá tapinha nas suas costas e fala, ei, camarada, esse cara aqui é gente boa pra caramba. Mas Deus está falando assim, ixi, meu filho, você não está sabendo de nada não. Daí é só misericórdia. Esse daí eu estou tentando salvar ele faz tempo, mas ele não se converte. Ele não se arrepende dos seus pecados. Se arrependa. Tem pecado escondido aí, abandona. Abandona, larga. Endireita a tua vida. Toma jeito. Pastor, se eu, pastor, não falar isso, quem é que vai falar? Quem é que vai falar? O povo fala, pastor, hoje em dia só quer dinheiro. Eu não quero seu dinheiro não, meu filho. Eu não quero não. Eu quero o meu, que Deus me dê. Eu quero que Ele me dê muito. É para me passear, viajar. Comprar o que eu quero, que Ele te abençoe também. O meu compromisso aqui é com Deus.
E dele eu não consigo fugir, não. Se eu não pregar para você, meu filho, ai de mim. E a palavra que ele me deu é essa: se arrependa. Eu prego não é para encher a igreja, não. Eu prego é para fazer a vontade de Deus e encher o céu. Se arrependa. Se entregue ao Senhor, entrega a tua vida a Deus. Abandona o teu pecado. Tem amante, larga ela. Toma vergonha, fica com a tua mulher. Já está saindo daqui pensando em chegar em casa e acender o cigarro maldito? Não acende não, se arrepende. Larga a cachaça, meu filho. Compra e não paga, começa a pagar os outros, viu? Tu deixa de ser caloteiro. Você tem que dar testemunho de crente. Para de falar do irmão. Para de falar do parente. Dê testemunho. Se sujeita à autoridade. Quem está lá está roubando, deixa roubar. Rouba mesmo, filho. Vai roubando. Roube. Tanto se aguentar. Dê testemunho. Seja um bom pai com os teus filhos. Seja uma boa mãe. Seja um bom marido. Uma boa esposa. Segundo aos olhos de Deus, não segundo ao seu. E aí você vai viver um milagre. Naamã se arrependeu. Falou, epa, peraí, que esse negócio aqui está muito fácil mesmo. Ainda bem que eu ando com pessoas que me dão um toque. Deus sempre vai colocar na sua vida pessoas para te dar um toquezinho. Assim, falou, ei, acorda aí, meu filho. A esposa está falando, vamos para a igreja. Eu não vou no culto, né? Eu não vou, não. Vai lá, busca por nós, irmã. Ela vai buscar. Vai ser salvo e tu vai ficar. Ué. Você acha que eu consigo salvar a Débora? Eu nem tento. Pastor, não tento, meu irmão. Eu não tenho condições. É algo que não tem condições. Você consegue levantar esse prédio? Você tenta? Não, porque você sabe que não tem condições. Você acha que ela tenta me salvar? Não. Eu estou tentando me salvar e já está difícil. Às vezes eu falo, Jesus, me ajuda aí, porque hoje o negócio aqui está mais para lá do que para cá. Eu estou quase desviando aqui. Eu não estou a fim de ir para o inferno. Então ajuda eu ficar no céu. Porque nós já estamos no céu, irmão. Nós não estamos no inferno. Você não vai ser salvo, você está salvo. Você está salvo. Está entendendo? Você está salvo. Deus, ele morreu na cruz. Ali ele salvou a humanidade. É a gente que pula do barco. Somos nós que pulamos do barco. Vamos se pôr de pé?